Deixa eu abrir aqui, ó. Boa noite. Tava dando para ver o slide? Tá, sim, tá ótimo. Perfeito. Tá, eu vou colocar aqui. Como vocês sabem, eu não estou vendo vocês, né? Vi aí que a Inês, a Vanessa e o Tony entraram. Boa noite, galera. Então, hoje a gente vai abordar a segunda parte do minicurso, né? Sobre o conto do Maupassant, escritor francês. O conto selecionado é o La Nuit, né? A Noite. Um conto curto, basicamente de ali 3 ou 4 páginas. E por esse motivo, eu convidei o Tony para ler esse conto, porque eu vi ali que vai dar uns 10 minutinhos de leitura e eu acho que vale a pena. Né? Eu pensei nessa aula de hoje com a abordagem desse conto, né? E se vocês tiverem o conto aí fácil em mãos, seria uma boa para acompanhar. Beleza, Tony? Tá com o conto fácil aí? Tô sim, eu vou. Boa noite, gente. Eu vou abrir a câmera aqui. Vou enviar o link também, que é no. Achei no Google. Não tá salvo. Se alguém quiser abrir o conto aí. Tá? Vou ver se foi. É esse aí. Tá? Olha. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo? Eu tô ouvindo. Sim. Tá. Guilherme falou que o conto é curto, mas lendo em voz alta parece que é 30 minutos, né? É pra falar que é rapidinho. Pô, você também, cara. Tem que colocar no 2, aquela velocidade 2 lá do WhatsApp, para ser rapidinho. E olhe lá. Bom, começar então a leitura do conto Maupassant, à noite, a tradução da professora Rosa Freire. Tá, tá na coleção, na coletânea do Calvino, né? Seleção de contos, fantástico. Enfim, posso começar? Estão me ouvindo? Estão me vendo agora também? Tamo. Tá, perfeito. A minha luz aqui é horrível. Olha lá, perfeito. À noite, Guy de Maupassant. Amo a noite apaixonadamente. Amo-a como quem ama o seu país ou a sua amante, com amor instintivo, profundo e invencível. Amo-a com todos os meus sentidos, com os meus olhos que a veem, com meu olfato que a respira, meus ouvidos que escutam o seu silêncio, com toda a minha carne que as trevas acariciam. As cotovias cantam ao sol, no ar azul, no ar quente, no ar leve das manhãs claras. O mocho voa à noite, mancha negra que passa pelo espaço negro e, radiante, inebriado pela negra imensidão, solta seu grito vibrante e sinistro. O dia cansa-me e aborrece-me. É brutal e barulhento. Levanto-me com dificuldade e visto-me com lassidão, saio a contragosto. E cada passo, cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento me cansa como se eu levantasse um fardo que me esmagasse. Mas quando o sol se põe, invade-me uma alegria confusa, uma alegria de todo o meu corpo. Desperto, animo-me. À medida que crescem as sombras, sinto-me outro, mais moço, mais forte, mais alerta, mais feliz. Olho para a grande sombra suave caindo do céu e se adensando. Ela afoga a cidade como uma onda impalpável e impenetrável. Ela esconde, apaga, destrói as cores, as formas, abraça as casas, os seres, os monumentos com seu toque imperceptível. Então sinto vontade de gritar de prazer como as corujas,
de correr pelos telhados como os gatos. Um desejo de amar, impetuoso, invencível, arde nas minhas veias. Vou, caminho, ora pelos subúrbios ensombreados, ora pelos bosques vizinhos de Paris, onde ouço rondarem as minhas irmãs, as bestas, e os meus irmãos, os caçadores clandestinos. O que amamos com violência sempre acaba nos matando. Mas como explicar o que acontece comigo? E mesmo, como explicar que sou capaz de contá-lo? Não sei. Já não sei. Sei apenas que isso existe. Pronto. Portanto, ontem, era ontem? Sim, sem dúvida. A menos que tenha sido antes, um outro dia, um outro mês, um outro ano, não sei. Mas deve ser ontem, já que o dia não mais raiou, já que o sol não reapareceu. Mas desde quando dura a noite? Desde quando? Quem poderá dizer? Quem algum dia saberá? Assim, ontem saí, como faço todas as noites, depois do jantar. Fazia um tempo muito bonito, muito suave, muito quente. Ao descer para os bulevares, olhei acima de minha cabeça o negro rio cheio de estrelas, recortado no céu pelos telhados das casas, que giravam e faziam esse riacho rolante de astros ondular como um rio de verdade. No ar leve, tudo estava claro, desde os planetas até os bicos de gás. Tantas luzes brilhavam lá no alto e na cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites luzentes são mais alegres que os grandes dias de sol. No bulevar, os cafés rutilavam. Todos riam, passavam, bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes. Em que teatro? Não sei mais. Lá dentro estava tão claro que me sentia agoniado. E saí com o coração meio obscurecido por aquele choque brutal de luz nos dourados do balcão. Pelo cintilar factício do enorme lustre de cristal, pela cortina de luzes da ribalta, pela melancolia daquela claridade falsa e crua. Cheguei ao Champs-Élysées, onde os cafés-concertos pareciam focos de incêndio no meio das folhagens. As castanheiras roçavam pela luz amarela. As castanheiras roçavam pela luz amarela, tinham um aspecto de pintadas, um aspecto de árvores fosforescentes. E os globos de luz elétrica, parecendo luas cintilantes e pálidas, ovos de lua caídos do céu, pérolas monstruosas, vivas, faziam empalidecer, sob sua claridade nacarada, misteriosa e imperial, os fios de gás, do feio gás sujo, e as guirlandas de vidros coloridos. Parei debaixo do Arco do Triunfo para olhar a avenida, a longa e admirável avenida estrelada, indo até Paris entre duas linhas de fogo e os astros lá no alto, os astros desconhecidos jogados ao acaso na imensidão, onde desenham essas figuras estranhas que tanto fazem sonhar, que tanto fazem pensar. Entrei no Bois de Boulogne e lá fiquei muito tempo, muito tempo. Estava tomado por um arrepio singular, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de meu pensamento que raiava a loucura. Andei muito tempo, muito tempo. Depois voltei. Que horas eram quando tornei a passar sob o Arco do Triunfo? Não sei. A cidade adormecia e nuvens, grossas nuvens pretas, espalhavam-se lentamente no céu. Pela primeira vez senti algo estranho. Pela primeira vez senti que algo estranho, novo, ia acontecer. Tive a impressão que fazia frio, de que o ar se adensava, de que a noite, minha noite bem amada, pesava sobre meu coração. Agora a avenida estava deserta. Só dois policiais passavam perto da estação dos fiacres. E na rua, apenas iluminada pelos bicos de gás que pareciam moribundos, uma fila de carroças de legumes iam para os alhos. Iam devagar, carregadas de cenouras, nabos e repolhos.
Os cocheiros dormiam, invisíveis. Os cavalos andavam no mesmo passo, seguindo a carroça da frente, sem barulho, pela calçada de madeira. Diante de cada luz da calçada, as cenouras iluminavam-se, vermelhas, os nabos iluminavam-se, brancos, os repolhos iluminavam-se, verdes. E essas carroças passavam uma atrás da outra, vermelhas como fogo, brancas como a prata, verdes como a esmeralda. Fui atrás delas. Depois virei na Rua Royale e voltei para os bulevares. Mais ninguém, mais nenhum café iluminado, apenas alguns retardatários que se apressavam. Nunca tinha visto Paris tão morta, tão deserta. Puxei meu relógio. Eram 2 horas. Uma força empurrava-me, uma necessidade de andar. Portanto, fui até a Bastilha. Lá percebi que nunca tinha visto uma noite tão escura, pois nem sequer distinguia a Colonne de Juillet, cujo o gênio dourado estava perdido no breu impenetrável. Um firmamento de nuvens, cerrado com uma imensidão, afogara as estrelas e parecia descer sobre a terra para liquidá-la. Retornei. Não havia mais ninguém ao meu redor. Porém, na praça do Château d'Eau, um bêbado quase me deu um encontrão. Depois desapareceu. Por algum tempo ouvi o seu passo desigual e sonoro. Eu ia andando. Na altura do Faubourg Montmartre passou um fiacre, descendo na direção do Sena. Chamei-o. O cocheiro não respondeu. Perto da rua do Rouault, uma mulher zanzava. Ei, cavaleiro, escute. Apertei o passo para evitar a sua mão estendida. Depois, mais nada. Na frente do vaudeville, um catador de trapos vasculhava a sarjeta. A sua pequena lanterna tremulava bem rente ao chão. Perguntei-lhe, que horas são, meu amigo? Ele respondeu, e eu lá sei? Não tenho relógio. Então, de repente, reparei que os lampiões de gás estavam apagados. Sei que nesta época do ano eles são apagados bem cedo, antes do amanhecer, por economia. Mas o dia estava longe, tão longe de raiar. Vamos para os Halles, pensei. Pelo menos lá encontrarei vida. Pus-me a caminho, mas não enxergava nada, nem mesmo para me orientar. Ia andando devagar, como se anda num bosque, contando as ruas para reconhecê-las. Defronte do Crédit Lyonnais, um cão rosnou. Virei na de Gramont, perdi-me. Deambulei. Depois reconheci a bolsa pelas grades de ferro que a cercavam. Toda Paris dormia, com um sono profundo, apavorante, mas ao longe andava um fiacre, talvez aquele que tinha passado por mim ainda agora. Tentei alcançá-lo, indo na direção do ruído das suas rodas, pelas ruas solitárias e negras, negras, negras como a noite. Perdi-me de novo. Onde estava? Que loucura apagar o gás tão cedo. Nem um passante, nem um retardatário, nem um vagabundo, nem um miado de gato apaixonado, nada. Mas onde estavam os policiais? Pensei. Vou gritar, eles virão. Gritei, ninguém respondeu. Chamei mais alto. A minha voz foi-se, sem eco, fraca, abafada, esmagada pela noite, por aquela noite impenetrável. Berrei, socorro, socorro, socorro! O meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas eram? Puxei o relógio, mas não tinha fósforos. Escutei o leve tic-tac do pequeno mecanismo com uma alegria desconhecida e estranha. Ele parecia viver. Eu já não estava tão sozinho. Que mistério! Recomecei a andar como um cego, tateando os muros com a minha bengala e a toda hora levantava os olhos para o céu, esperando que enfim o dia raiasse. Mas o espaço estava negro, todo negro, mais profundamente negro que a cidade. Que horas podiam ser? Parecia que eu caminhava havia um tempo infinito,
pois as minhas pernas amoleciam debaixo de mim, meu peito arfava e eu sofria terrivelmente de fome. Resolvi bater no primeiro portão. Puxei o botão de cobre e a campainha retiniu sonora na casa. Retiniu estranhamente, como se esse ruído vibrante estivesse sozinho naquela casa. Esperei, não responderam, não abriram a porta, toquei de novo, esperei mais, nada. Tive medo. Corri para a residência seguinte, e 20 vezes em seguida fiz a campainha ressoar no corredor escuro onde devia dormir o zelador. Mas ele não acordou. E fui mais longe, puxando com toda a força as argolas e os botões, batendo com os pés a bengala, as mãos nas portas obstinadamente fechadas. E de repente percebi que estava um ramo de flores. Ô, Tony, desculpa interromper, eu acho que tá travando aí, você não quer desligar a câmera? Pode ser. Onde que eu tô? Onde você me ouviu? Deixa desligada. Pode ir no penúltimo parágrafo. Tá. Fui embora, mas a hora... Aqui? Pode ser? Ah, aqui, fui embora. Perfeito. Fui embora. Mas a hora? A hora? Quem me diz a hora? Nos campanários ou nos monumentos nem um relógio batia. Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e sentir os ponteiros com os meus dedos. Puxei meu relógio e já não funcionava. Estava parado. Mais nada, mais nenhum arrepio na cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio de som no ar. Nada. Mais nada. Nem mesmo o ruído longínquo do fiacre andando. Mais nada. Eu estava nos cais e subia do rio uma brisa glacial. A Siena ainda corria? Quis saber. Encontrei a escada, desci. Eu não ouvi a torrente encapelando sob os arcos da ponte. Mais degraus, depois areia, lama, depois a água. Molhei o braço, ele corria, frio, quase gelando, quase seco, quase morto. E senti perfeitamente, bem que nunca mais teria força para subir de novo, e que ia morrer ali. Eu também de fome, de cansaço e de frio. Nossa, cansei. É isso. Judiei de você, Tony? Demais, Tchê. Bom, obrigado, cara. Eu confesso que a sua leitura foi um pouquinho mais lenta do que a minha. Acho que eu falando muito rápido, eu tinha contado aqui uns 10 minutos, mas passou um pouquinho. Mas eu prefiro a sua leitura do que a minha. Você é locutor, velho. Obrigado, viu? Então vamos lá, deixa eu voltar para a apresentação. Enquanto eu vou abrindo essa apresentação aqui, eu estava me esquecendo, eu queria me desculpar com vocês por semana passada. Eu estava mal, né, de saúde, e se eu fosse fazer o nosso encontro aqui, acho que vocês iam me ver assim, babando de boca aberta, né? Então não ia conseguir. Mas vamos dar continuidade aqui. Bom, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o slide, aliás? Sim. Tá, vamos lá, então. Então, esse é o Maupassant, né? Eu vou fazer aqui a apresentação e vou deixar um tempinho, não tanto quanto eu pensei que teria, mas um tempinho, e para a gente discutir um pouco, né, desse conto, se vocês quiserem trazer contribuições, né, para a análise que eu vou fazer aqui. É mais uma interpretação, né, com algum rigor na linguagem e tal, mas está aberto para vocês refutarem também, que eu acho que isso é muito produtivo, né? Bom, então, o Maupassant é isso, né? Ele é essa figura que começa o conto curtinho, ele quer pegar você pelo mistério, né? E ele começa com, nossa, aconteceu um negócio.
olha, eu amo isso é muito legal, mas olha, aquele dia aconteceu aquilo e eu realmente, até hoje, não entendi muito bem o que aconteceu. É um evento extraordinário na vida cotidiana, né? Isso não foi o Maupassant que inventou, mas ele usou isso muito bem, né? O Poe fazia isso também muito bem. Bom, então a gente tem um estado inicial de exortação. Então ele vai exortar a noite. Ele começa o conto dizendo como ele ama a noite, né? Então ele vai dizer lá, ama a noite apaixonadamente, com um amor instintivo, profundo e invencível. É um tipo de amor visceral. É um amor, assim, com cada uma, que está presente em cada uma das células da figura, né? É o contrário do dia. Ele vai dizer que o dia cansa e aborrece. O dia é brutal e barulhento. A gente já percebe, então, o léxico que acompanha noite e o léxico que vai acompanhar dia. Então, quando a gente fala de noite nesse conto, nós estamos pensando num léxico que elogia, que exorta. E quando a gente fala de dia, nós estamos falando de um léxico que tem tendências pejorativas, tá? Isso faz com que haja, durante todo o conto, uma espécie de dialética, de conflito entre contrários. Então ele vai falar da noite e do dia, a paixão, que está na noite, e o tédio, que está no dia, e a vida, que está na noite, e a morte, que está no dia. Eu vou falar um pouco mais à frente desse vida e morte, mas já adianto que é no sentido de que a gente pode dizer assim, de potência de agir, né? De ter energia para viver, né? Quer dizer, de ter essa propulsão de vida, para a vida, pelo menos, né? Bom, nesse sentido, a gente vai dizer que noite participa de um movimento que é positivo. Positivo no sentido de presença, de existência, tá? E dia, um movimento negativo, no sentido de inexistência, né? No sentido de ausência. Negativo no sentido daquilo que não existe, tá? Num sentido um pouco mais, sei lá, mais material mesmo, não juízo de valor, tá? Embora também se possa fazer esse juízo de valor, tá? Isso, então, é o primordial para entender a interpretação que eu quero fazer desse conto, que é numa lógica de sinestesia e antissinestesia. Sinestesia no sentido de inchaço dos sentidos. E sinestesia no sentido de esvaziamento desses sentidos, né? Então, de um lado você incha as sensações e de outro você esvazia essas sensações. Então, o conto, ele começa com uma tendência sinestésica e ele atinge um ápice, a gente vai ver, até um sentido antisinestésico, né? Isso vai depender do derredor, das condições ali espaciais, temporais e interpessoais. Também vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, esse é o estado inicial, essa exortação. Bom, a gente já vê os sentidos presentes aqui, logo também nesse primeiro parágrafo, quando ele diz lá, né, amo-a com todos os meus sentidos, com meus olhos, olha lá a visão, né, com meu olfato, que a respira, com meus ouvidos, que escutam, né, a audição, e com toda a minha carne, que as trevas acariciam. Nós estamos falando aqui do tato, né, nesse último sentido. Fica faltando aí o paladar, mas também, primeiro que ele começa o conto num jantar, isso já é uma alusão. Segundo que nem precisaria do paladar aqui para a gente pensar numa exortação das sensações diante da noite, porque de 5 sentidos ele menciona 4, né? O que é curioso, que nos leva para aquela lógica do que eu falei do Maupassant, de ele criar um mistério inicial, né? Vamos lembrar do jornal, né? Das publicações em jornais, isso captava o leitor, isso pegava o leitor, né? Então ele fala tudo isso, mas na sequência, antes de começar a narrativa, de fato, ele vai dizer que o que amamos com violência sempre acaba nos matando, né? Quer dizer, nós já podemos esperar que a noite vai causar um tipo de prejuízo a essa figura, né? E como nós vimos no conto, ela causou. Tá? Bom, então vamos pensar no movimento sinestésico que é inicial. Então, primeiro ele está lá no jantar. O jantar, nós temos ali uma perspectiva de paladar e olfato bastante apurados. As cores e luzes do teatro que ele vai mencionar nos mostra uma visão bastante aguda, né?
Quando eu quero dizer bastante aguda, não a visão do protagonista, mas de mecanismos que acentuam a visão. Ele vai falar das luzes, né, do dourado e tal. Aí, os cafés-concertos, que ele compara com focos de incêndio. Nós temos aqui uma ocasião propícia para a audição, né, cafés-concertos, e o focos de incêndio, a metáfora que ele utiliza, do calor e tal, pode nos levar a entender o tato. Tá? Então, nós temos uma aproximação aí com o tato. Né? E a citação é essa, né? Quando ele vai falar dos bulevares lá, os cafés rutilavam, todos riam, passavam, bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes. Lá dentro estava tão claro que me sentia agoniado e saí com o coração meio obscurecido por aquele choque brutal de luz nos dourados do balcão, pelo cintilar factício do enorme lustre de cristal, pela cortina de luzes da ribalta, pela melancolia daquela claridade falsa e crua. Os cafés-concerto pareciam focos de incêndio. O que é curioso a gente notar aqui é que nesse parágrafo ele coloca todos esses sentidos, né, em conjunto, daí a sinestesia, né? Então é um momento só que eu trago para a gente sintetizar um pouco dessa relação que eu estou chamando aí de movimento sinestésico com o conto, tá? Mas nós temos outras partes, enfim, reler o conto, você vai ver que é cheio de menção e alusão aos sentidos, né? E numa categoria que se refere sempre ao espaço, já vamos ver isso, né? Mas eu trouxe esse pedaço aqui também para dizer que quando eu falo movimento sinestésico, não é necessariamente assim, a noite me traz boas sensações. A noite me traz sensações, é nesse sentido, né? Traz vida, porque traz sensações. Então aqui, por exemplo, ele fala assim, eu me afastei lá do teatro, né, dos dourados e tal, do balcão, aquela luz toda, que estava me incomodando, me causando melancolia. Por quê? É curioso, ele vai falar lá que existe uma claridade falsa e crua, ou seja, até na noite, o que é propriedade do dia, até disso ele foge, né? De toda a propriedade que é do dia, ele foge quando isso aparece à noite, ou seja, a claridade, né? De um jeito ou de outro, apesar de sua fuga, ainda assim a noite está convocando ou invocando as suas sensações, né? Então, por isso, o movimento sinestésico. Bom, aí a gente tem um movimento antissinestésico. Então, tá lá todos os seus sentidos, né, aflorados e tal, mas isso começa a se esvaziar. Então, primeiro tato, ele vai dizer lá, né, tive a impressão de que fazia frio. Ele começa a perder um pouco de todo aquele inchaço, o esvaziamento, né, isso se dá gradualmente. Depois a visão, ele vai falar, o espaço estava negro, todo negro, mais profundamente negro que a cidade. Depois, a audição. Mais nada, mais nenhum arrepio na cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio de som no ar, nem mesmo ruído longínquo do fiacre andando. E depois, no finalzinho, a última frase, né? O paladar e o olfato. Ia morrer ali, de fome, aí paladar e olfato, de cansaço, e aí a gente pode pensar num desdobramento dessa fome, né? A falta de energia, e o frio, a falta de calor. Olha a falta, né? Falta de comida, falta de calor, de energia e falta de calor, né? E é curioso, porque o conto começa com a palavra, o verbo amar, né? Amo, né? Que nós podemos pensar, pressupõe o outro, pressupõe um fogo, né? Pressupõe um tipo de vida, né? Tá dentro desse léxico. E ele termina com frio, né? Quer dizer, começa com uma palavra que evoca uma sinestesia e frio que denota uma antissinestesia, né? Uma ausência de sentimentos, de calor, né? E assim por diante, de vida, né? Bom, então a gente viu isso, né? Movimento sinestésico, inchaço lá dos sentidos, que é o estado inicial do conto, quando ele elogia a noite, blá, blá, blá. Depois isso começa a mudar. E aí a gente vai para um movimento antissinestésico, tudo se dá, então, pela negação, né? Tudo começa a sair do positivo e ir para o negativo, né? Como isso acontece? Então, nós precisamos saber o onde, nós precisamos saber quando e com quem, né? Ou seja, são 3 relações. Uma relação, primeiro, de lugar, segundo, de tempo,
terceiro, de interpessoalidade. Então, o movimento sinestésico, o movimento antisinestésico, ambos vão acontecer de acordo com o lugar, com o tempo e com a interpessoalidade. E o lugar, ele é importantíssimo. Quando eu estava montando esses slides aqui, eu queria fazer tipo um mapinha, sabe? Fazer tipo por onde que ele andou e tal. Só que eu não fiquei muito seguro disso, porque, primeiro, que eu poderia fazer alguma coisa errada, segundo, porque também nunca fui para Paris, não sei, enfim. Mas então eu trago o que ele fala no conto, né? Então, ó, olha o que ele faz. Ele sai, né, do jantar, aí ele passa pelos cafés no Boulevard, depois Champs-Élysées, depois Arco do Triunfo, o Arco do Triunfo é importantíssimo aqui, já vou falar por quê, e depois o Bosque de Bolonha, né? Isso é a ida. Aí ele fica no bosque lá por muito, muito, muito tempo. Aí ele volta. Quando ele volta, ele vai passar de novo pelo Arco do Triunfo, depois pela Rua Royale, depois pelos Boulevards, Bastilha, aí ele vai passar pela Praça do Château d'Eau, depois pelas proximidades do Faubourg Montmartre, depois pelas proximidades da Rua Drouot, da Rua de Gramont, e então, finalmente, o Rio Sena. Mas por que eu falo que o Arco do Triunfo é muito importante? Porque é depois de ele passar pelo Arco do Triunfo que as suas sensações, que essa sinestesia toda começa a se esvaziar. É quando ele passa pelo Arco do Triunfo. Então ele passou, ele para debaixo do Arco do Triunfo. Quando ele chega no Bosque de Bolonha, ele já está meio desorientado. Ele fala, nossa, fiquei lá muito tempo, né? Fiquei assim, né? E quando ele volta, tudo começa a mudar, né? Então, existe um certo divisor, né? Esse Arco do Triunfo, tá? A gente vai pensar nesse Arco do Triunfo. Nós temos duas possibilidades, vou abordar daqui a pouco, ou como uma mera coincidência, ou como um tipo de portal para onde ele partiu para outra dimensão, né? De onde ele partiu para outra dimensão, né? Bom, então, primeiro, ele começa a perder as referências do lugar, ele não sabe mais onde ele está direito, né? Não consegue ver, não consegue entender muito bem, ele vai tateando, né? Tá tudo estranho, ele está desconhecendo o espaço, então ele já tem ali um desconcerto do espaço. Depois, um desconcerto temporal, ele perde a noção do fluxo temporal, tanto é que ele se pergunta, né? Que horas podiam ser? Parecia que eu caminhava, havia um tempo infinito. E ainda na sequência, ele vai dizer, puxei meu relógio, ele já não funcionava, estava parado. É curioso, porque eu não trouxe aqui, mas um pouquinho antes, ele fala que o relógio estava funcionando, ele olha lá e vê que eram 2 horas, né? Enfim, e agora o relógio está parado. Então ele perde completamente o referencial do lugar, ele perde o referencial do tempo e ele vai perder o referencial interpessoal, de interação humana. Por quê? Porque ele está sempre num sentido contrário ao de contato humano. Ele está sempre fugindo desse contato humano, né? Então, o lugar e o tempo já basicamente inexistem, ou pelo menos estão em desconcerto. Depois, a relação, a interação pessoal, quando ele vai falar o seguinte, o mercado estava deserto, sem um ruído, sem um movimento, sem um carro, sem um homem, sem um molho de legumes ou um ramo de flores. As barracas estavam vazias, imóveis, abandonadas, mortas, né? Quer dizer, então ele está mostrando que não havia mais pessoas na cidade. E estranhamente, né, de modo estranho, não havia pessoas na cidade. Então nós não temos mais lugar, tempo e relações pessoais. Conforme o lugar vai desaparecendo e o tempo de maneira concomitante e a interpessoalidade também, nós saímos da condição sinestésica para a condição antisinestésica. Então, lugar, tempo e interpessoalidade começam a se esvaziar depois que ele passa do Arco do Triunfo, né? Eu trago aqui, mais uma vez, essa citação, porque eu acho importante vocês verem como o Maupassant, ele enfatiza as coisas, né? Então ele diz assim, mas a hora, quem me diria a hora, né? São 3 perguntas em que ele muda ali a maneira de saber o horário, né? E depois, mais nada, mais nenhum arrepio na cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio de som no ar, nada, mais nada, nem mesmo o ruído longínquo do fiacre andando, mais nada. Pessoal, ele fala a palavra nada aqui nessas 3 linhas, eu vou dizer, 5 vezes, né? Quer dizer, nada, a palavra, quem sabe, por excelência da inexistência,
né? Além disso, ele vai trazer palavras que estão nessa mesma categoria semântica de ausência, né? Então, nenhum arrepio na cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio, né? Nem mesmo, quer dizer, nesse trecho ele traz tudo que é negativo, e ele já está se encaminhando para o final, né? Quer dizer, ele está bastante sintético já, no sentido da antissinestesia, né? Aí, ele pergunta, né? O Sena ainda corria, eu não ouvia a torrente encapelando sobre os arcos da ponte. Molhei meu braço, ele corria. Frio, 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 quase gelado, quase seco, quase morto. Vejam, o que ele está fazendo aqui, né? O molhei meu braço, ele tem um sentido aqui bastante do tato, né, e tal, mas quando ele menciona isso, ele vai falar que está frio, né? Está gelado, ausência de temperatura, né, de temperatura positiva, tá? E o quase seco, ele vai dizer que o rio está quase seco, né? É verdade. Mas num sentido um pouco mais poético, a gente poderia dizer que esse quase seco se refere à água também. Então, existiria aí um tipo de paradoxo, né? Um conflito quase um oxímoro, né, em distância, que faz o rio estar seco. E esse rio seco seria basicamente o absurdo de uma mente, quem sabe, psicótica, né? Ou de uma pessoa que está deflagrando um evento sobrenatural. Não sabemos, né? E aí, finalmente, né, a última frase do conto, né? Ia morrer ali, eu também, de fome, de cansaço e de frio. Esse eu também, eu abro um parênteses breve aqui, porque esse também é curioso a que ele se refere, né? Você pode pensar que o rio, que se refere ao rio, né? Eu também, assim como o rio, ia morrer. Só que ele também fala, né? Eu também, de fome, de cansaço, de frio. Talvez seja algum indivíduo que esteja no local, algum tipo de pessoa que cotidianamente sofre com a fome, sofre com o cansaço, sofre com o frio, pensando numa espécie de crítica social, né? Não é a análise que eu quero fazer. Que dá para a gente... A análise que eu estou tentando fazer não exclui isso, e uma vertente que possa considerar isso, acho que tem um pouco de coesão com o que eu vou dizer, né? Mas não é esse o foco. Seja como for, eu gosto de dar um destaque para esse também, porque é uma palavrinha, né, que faz toda a diferença no conto, né? Bom, então, o que a gente entendeu aqui, né? Que é bem, assim, sinteticamente, eu quis trazer as relações dos sentidos, né? Como o sentido vai modificando a depender do lugar, do tempo e das pessoas que estão no convívio, né? E depois que ele passa do arco do triunfo, é que ele vai perder as suas sensações, todo o afloramento das sensações e incorrer numa negatividade dessas sensações, né? Num esvaziamento dessas sensações. Não dá para a gente não falar do fantástico aqui, né? Então, o que eu faço? Eu vou, brevemente, falar rapidamente sobre uma possível leitura do fantástico, levando em consideração isso que eu estou falando, né? Essas relações aí sinestésicas. E vamos lá. Lembrei que eu ia falar, estava esquecendo aqui. Para isso, em vez de eu ficar falando de teorias do fantástico, né, eu vou pegar só o mais básico mesmo, que é o Todorov e tal, mais tradicional, mas dá para a gente, né, fantástico ultimamente tem bombado, dá para a gente saber várias vertentes fantásticas aí para analisar esse conto, mas eu estou me apegando um pouco mais no Todorov, tá? Então, tem um momento que o Maupassant, o narrador, né, diz o seguinte: não sei, já não sei, sei apenas que isso existe. Pronto. Isso aqui é o fantástico, pessoal, né? Isso aqui é o fantástico. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo algo. Eu só não sei o que é. Acabou. Ponto final. Isso aqui remete, inclusive, àquele pedacinho de texto que eu mostrei para vocês na outra semana, né, na primeira aula, que é o Adeus Mistérios, que o Maupassant publicou, quando ele criticava lá esse costume científico de acreditar que é só uma questão de tempo para a gente desvendar todos os mistérios, que nada mais assusta, que o que está nas sombras já foi o tempo de assustar, que a gente só vai ali, coloca a luz e acabou, né? Então, é basicamente isso, né? Ele está falando isso, olha, aquele mistério, o mistério dessa noite aqui, não sei, nunca vou saber, e eu sei que existe.
né? E pronto. E aí, nós temos duas maneiras de análise. Nós podemos entender que a figura, né, o protagonista e o único personagem, ou ele está numa condição de psicose, ou ele está numa condição de visionarismo. Então, o Todorov, lá na introdução à literatura fantástica, ele vai dizer que no caso do psicótico, o mundo ao redor acaba por ser a extensão da sensibilidade individual, e os limites entre sujeito e objeto inexistem. Ou seja, eu não consigo distinguir o que é Guilherme do que é, sei lá, esse computador. Eu me diluo no ambiente à minha volta e o próprio ambiente à minha volta vira eu mesmo, né? Quer dizer, nesse sentido, a figura virou a própria noite, né? Ou a própria noite virou ele mesmo, porque ele não conseguiu mais distinguir o que é um, o que é outro. Ele virou a própria escuridão, ele virou o próprio nada, tá? E lá uma citação, quando ele fala, né, entrei no Bosque de Bolonha e lá fiquei muito tempo, isso aqui foi logo depois dele passar pelo Arco do Triunfo, né, estava tomado por um arrepio singular, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de meu pensamento que raiava a loucura, né? Então ele menciona, olha, eu estava ficando louco, né, eu estava enlouquecendo, foi logo depois dele passar do Arco do Triunfo, né. Ou o caso do visionarismo. O que é o caso do visionarismo, né? O Todorov vai dizer que o visionário é aquele que vê e não vê, ao mesmo tempo, grau superior e negação da visão. Ou seja, o visionarismo, no conto aqui do Maupassant, seria basicamente o seguinte: quando ele passou pelo Arco do Triunfo, ele atravessou um portal. E então ele, um indivíduo basicamente escolhido, um gênio, né, como a gente viu lá, que é uma das perspectivas do Maupassant, né, sobre ele mesmo, que, putz, eu sofro a vida, por isso que eu sofro, porque eu tenho esse conhecimento sobre tudo e tal. Então, quer dizer, esse gênio, né, ele foi, com muitas aspas, abençoado ou amaldiçoado pelo visionarismo. E aí ele vê o que ninguém mais vê. Então ele está sozinho nesse grau superior, ele está num certo isolamento. Então, ou o cara está numa condição psicótica em que ele e a noite se confundem, e eles viram um só, não existe noite, não existe eu, é uma coisa só, não existe separação entre o eu e o outro, né? Ou ele foi alçado a uma condição superior, a uma dimensão superior em que só existe ele e ninguém mais. Ele está numa outra dimensão, portanto, né? Então, quando ele passa lá, que eu falei do Arco do Triunfo, quando ele vai voltar, ele não volta, né? Porque ele já está em um outro nível, beleza? Então, pro Todorov, isso aqui é o que ele chamaria de fantástico absoluto, né? Quer dizer, você não consegue decidir se o que está acontecendo é realmente explicável pelas vias naturais ou se é algo de linha sobrenatural. A gente não consegue. O Maupassant deixa isso bastante duvidoso, e é o que o Todorov vai chamar, como eu mencionei, de fantástico absoluto. Tá, uma comprovação aí, né, do visionarismo, né, quando ele fala assim, uma força me empurrava, uma necessidade de andar. Percebam que a palavra força, no francês também é assim, a palavra força, ela é o sujeito, né, do verbo empurrar, quer dizer, ela tem volição, essa força, ela tem vontade própria, né, e ele é o quê? Apenas um joguete, apenas um boneco nas mãos de uma força. Se inteligente ou não, se consciente ou não, não sabemos, mas uma força com vontade, né, volitiva, tá? Então, o que a gente percebe? Né, que esse eu que se incha das suas sensações e que cada vez mais se distancia dos aspectos positivos da sociedade, positivos tempo, lugar e interpessoalidade, vale a pena repetir, né? Quer dizer, o eu, quando ele se distancia disso, para se afirmar numa certa plenitude, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto da noite, eu quero distante de tudo, ele se perde enquanto sujeito. Por quê? Para constituir-se como sujeito, ele precisa de uma relação com objeto, ele precisa de uma relação com o outro. O outro acaba sendo parte constituinte do sujeito. Se você elimina o outro dessa constituição, você sacrifica o próprio eu. Essa é uma perspectiva moderna que eu pensei, pelo menos, em abordar um pouco quando a gente for, no último encontro, falar de algumas perspectivas sobre
esse conto numa linha um pouco, às vezes, mais filosófica também e tal. E aí, essa abordagem aqui que eu estou fazendo do Fantástico é para já deixar um ponto para o que a gente vai falar exclusivamente no próximo encontro, né? Algumas perspectivas mais teóricas e filosóficas, tá? Mas é basicamente aqui, né? Para não esgotar o que eu tenho para dizer no próximo encontro, deixa de haver mundo no entorno do sujeito e por isso mesmo deixa de haver eu, porque as partes constitutivas desse eu passam a inexistir. Então ele acaba sendo engolido pelo nada. Então a tríade interpessoalidade, lugar, tempo, interpessoalidade, os movimentos sinestésico e antisinestésico, eles estão ali dentro, se mobilizando, e o eu se constitui nessa dinâmica, nessa lógica, né? E aí, para finalmente finalizar, eu deixo aqui uma citação do próprio Maupassant, da própria figura aí do conto, né, da personagem do conto, única personagem, a não ser ele e a noite, né? Quando ele vai dizer que a noite, minha noite bem amada, pesava sobre meu coração. Quer dizer, é uma coesão que ele faz, uma coerência com a lógica de que aquilo que amamos sempre tende a nos matar, né? Sempre acaba por nos matar. Aquilo que amamos violentamente sempre acaba por nos matar. Então é isso, pessoal. A apresentação é essa. A exposição foi feita aqui um pouco, quem sabe, rapidamente demais, eu falando aqui, mas eu estava bastante preocupado com o tempo, inclusive sem esquecer que tem coisas importantes acontecendo nesse momento, né, na Unifesp. Seja como for, deixo a palavra para vocês, o que quiserem perguntar, o que quiserem criticar, o que quiserem acrescentar, enfim. Se quiserem fazer uma doação financeira também, porque, né? Obrigada, Guilherme, só rindo para não chorar mais um pouco. Muito obrigada, Guilherme. Realmente, essa sua leitura é muito incrível. E eu fico impressionada com, assim, tão pouco que o conto tem, né? Assim, é um conto extremamente curto, mas você consegue fazer uma leitura que nos impressionou já no primeiro momento. O meu conselho é que você escreva o mais rápido possível e publique. Será um belo artigo. Eu tava na verdade, eu coloco os créditos no Maupassant, porque dá uma agonia, quer dizer, todas as frases dele, essa capacidade de precisão, de concisão, de objetividade, elas são sempre muito sugestivas, né? Então, assim, o Tony estava lendo e eu estava acompanhando, poxa, eu já li esse conto inúmeras vezes. O Tony foi lendo, foi acompanhando, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, assim, é muita coisa que ele coloca num pouquinho que ele concentra. Então, assim, muito obrigado. Um dia eu vou escrever bem, assim, sobre isso, para publicar e tal. Por enquanto, eu estou aqui tentando levar a coisa num sentido, assim, de diversão, né? Estou tentando me divertir um pouquinho. Porque aí, senão, se vira um negocinho, trabalho, aí eu já fico meio... Já dá um arrepio. Mas a sua ideia de colocar no mapa, eu acho extremamente pertinente, né? Porque a gente estava lendo aquele texto do Moretti, que chama Um Conto de Duas Cidades, e é um pouco o que ele faz, né? Quando ele discute o Ilusões Perdidas e o Grandes Esperanças, né? Ele coloca... Eu estava, inclusive, quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma vez que vocês passaram para a gente esse texto, né? E quando eu pensei em fazer isso do mapa, foi com inspiração nesses textos que vocês passaram. Porque eu achei... Só que, assim, eu confesso, eu fiquei um pouco inseguro, né? Na hora que eu olhei no mapa, eu falei assim, putz, pode ser que eu faça alguma coisa errada, algum caminho, assim, mas é uma coisa que eu tenho que, assim, acho que se fizer com calma, com tranquilidade, avaliar, acho que dá. Acho que sim. Ô, Vinícius. Boa tarde. Peraí, deixa eu me arrumar. Sou terrível com tecnologia, gente. Eu também. A Malu acho que também não gosta, né, professora? Não. Boa tarde, parabéns. Eu não sei se você trabalha isso na sua dissertação, mas que leitura da hora, cara. Nesse momento também, você falou aí, você fez a piada com a bolsa. O que é isso, né? Parece que deixaram um adolescente comandando o país. Perdi, vocês vão ver. Por aí.
Você falou dessa leitura do tempo, do corpo e da filosofia. Olha quem está aqui. Tava lendo, eu terminei. Ele tem o Heidegger. E eu peguei aqui umas anotações, nada de novo ao que você já trouxe. Você falou do Todorov, eu estudei o Todorov na graduação para iniciação científica. Você trouxe na semana passada, eu assisti o seu vídeo depois, muito interessante. Eu tenho bastante coisa que eu anotei, daí você acrescenta aí, tá? Da sinestesia, como eu estudei Rimbaud no mestrado, na hora, né? Na hora, poema das vogais e a correspondência lá, do Baudelaire. E você trabalhou a sinestesia num sentido físico. Olha que legal, um conto fantástico que se dá por meio tão carnal. Que se você chegar numa pessoa que está de fora, a primeira coisa que vai pensar é fantasma, demônio, não sei o quê. Não, é carnal pra caramba o negócio, né? Então, você falou da sinestesia, tem uma condição que é diagnosticada de inversão. Há muito tempo eu li o conto e eu cheguei atrasado agora. Há alguma coisa disso? Essa sinestesia mais simbolista do cheiro do azul, os sons do preto, ou não? O conto não se dá a isso, a essa sinestesia que vai ser trabalhada um pouquinho ali no Vogais do Rimbaud, a essa condição mesmo que existe, né? Algumas pessoas, é raríssimo, de fato tem isso, e jogava-se muito com isso. E o que me traz, assim, eu também estou estudando poema em prosa, esse conto, se eu não me engano, tem o quê? 3 páginas de pocket, não é? 3 páginas e meia. Ele tá brincando ali também com a parte poética da coisa, né? Tem alguma coisa, assim, no texto que poderia estar nesse tipo de coisa que eles trabalham, dessa sinestesia? Ou é uma coisa mais imediata? Tem, né? Essa cor é viva, né? Eu acho que, assim, é mais imediata mesmo. Ele não a sinestesia aqui, o único momento que eu vejo, assim, que ele mistura um pouco essas coisas, é ainda num sentido muito mais semântico do que puramente morfológico, né? Uhum. Então, quer dizer, ele não vai fazer esses jogos sinestésicos como figura de linguagem, mas como própria expressão de sensação, né? Então, é a própria presença da sensação, mas não é muito típico a gente enxergar isso aqui nesse conto, esses jogos, assim, né? Eu não vejo. Se tem alguma coisa que a gente possa dizer, assim, que me escapou, não acho que seja tão expressivo, né? Sim. Não acho que seja tão expressivo. É próprio do corpo, né? O próprio do sinestesia no sentido de existir o sentido, existir a sensação e de ela ser parte da narrativa, né? Parte da narrativa. Mas no estilo Rimbaud e tal, da própria morfologia. É algo mais imediato, né? Eu também anotei aqui, enquanto você tratava, corpo, fenômeno e coisa, a noite feita coisa. A noite tem uma entidade nesse conto, né? Se eu me lembro bem. Isso é muito interessante, que é através do corpo dele que a coisa vai acontecendo. E você falou da relação de tempo, relação corpo-tempo, um tempo subjetivo, né? Não é um tempo newtoniano objetivo. Não. Muito legal isso, porque sem tempo e sem alteridade, intersubjetividade, não existe o eu, ele elimina o eu. E esse eu que sai da sociedade, que é um tema comum, né? Eu sou foda demais e tal, desculpa o palavrão, e o cara acaba saindo. Então, assim, dá para ler como morreu, né? A Malu me deu esses dias um conto que ela leu na minha última aula da Unifesp, que era do Zola, né, Malu? Que eu tenho que reler, não consegui ainda. Que é um cara que tá morto, não tá? Esse tema no Fantástico. Aquele que a gente leu, professor, uma vez? Nossa! Tá ou não tá morto, né? Nossa! Mesmo se ele estiver Morte vivo, de Olivier Becaio, se não me engano. Mesmo se ele estiver vivo, ele se embrenhou na noite, ele se isolou. Então, é vida. Ele perdeu, como você colocou muito bem, tudo que é referencial, que é pelo corpo. É legal que é um negócio não cartesiano, do aquele eu tal. Não, eu só sou eu se eu estou em sociedade. Então, nessa vontade quase poética, romântica, o que ele encontra? Uma morte em vida. E até quando você lê um trecho aí, parece que o cara é meio egocêntrico, né? Ele tá assim, é um poeta clássico, né? Assim, às vezes parece que ele tá dando uma alfinetadinha nos românticos, né? Nas tendências românticas, né? Olha só, fugir quando ele fala, a gente chama com violência e acaba nos matando. Esse negócio, ele acaba dando... Eu sinto um pouco isso, é uma possível leitura. Mas você tinha falado ali do tempo newtoniano e tal, mas se a gente fizer uma análise assim, pensando na relação ali de uma situação basicamente maravilhosa, em termos todorovianos,
dá para a gente dizer que também é uma supressão desse tempo newtoniano, que assim, o problema não está no sujeito, né? O problema está no mundo, no entorno. Quer dizer, não foi basicamente uma relação ali subjetiva que fez o tempo sumir. Não, foi o próprio tempo que sumiu. Né? Dá para a gente pensar nisso. Sim, já lembro até de Bergson também, né? Como também. A relação que a gente vai ter com o tempo não é objetiva, não é para todo mundo, e essa ausência é engraçado. Você falou tanto de sinestesia que pegou, menino. Essa ausência que dá por causa dessa cor aí, que está em tudo que é lugar, essa escuridão, que vai fazer o negocinho. Outra sinestesia. Se você perguntar aqui pro meu filho que está aqui atrás, filho, a cor preta te lembra de eliminação do tempo? Não. Mas o cara faz uma pintura ali que perde mesmo o tempo. É verdade. E eu vou reler. É verdade. Vale a pena, ixi, rapidinho. E era basicamente isso. Eu achei muito bom. Parabéns. Obrigado, viu, Vinícius? Acho que você já terminou ou está terminando. Continue. Boa sorte, né? Porque coronga desse governo não é fácil. Muito obrigado, viu, Vinícius? Coloca nos agradecimentos. Olha, eu sou tão bom que fiz no governo Bolsonaro uma dissertação. Ai, gente, muito obrigado. Valeu, Vinícius. Mais alguma pergunta, alguma sugestão? Obrigado, Rossana. Até o próximo encontro. Então, nos vemos a semana que vem. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigado, professores, colegas. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, tchau. Obrigada, Tony, pela participação especial do Tony hoje. Parabéns, Gui. Obrigado, viu? Valeu, mano. Valeu. Tchau.